Como você sabe, eu tenho pregado aqui em nossa igreja uma série de mensagens chamada O Cristão Ateu. Sabe que existem pessoas que vivem e dizem que creem em Deus, mas vivem como se Deus não existisse, porque a sua maneira de viver demonstra uma outra coisa diferente daquela que eles estão aplicando em sua vida. Então, eu tenho sido muito abençoado ao partilhar isso aqui com a nossa igreja nesses domingos, não é? E estamos caminhando para o final dessa série. Então, mais 3 mensagens, acredito. E aí nós estaremos encerrando. Mas acredito que tem sido bênção a você, assim como tem sido bênção também para a minha vida. Eu espero que o Senhor fale ao seu coração. E nessa noite eu queria falar com você sobre quando nós cremos em Deus, mas nós buscamos a felicidade a qualquer preço. Então eu quero pensar com você nessa noite sobre esse aspecto. E o texto inicial que nós vamos ler é no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 14 a 16, será o texto da nossa reflexão. Creio em Deus, mas busco a felicidade a qualquer preço. Então vamos ver o texto? Diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Amém? Essas são palavras de Jesus na sua famosa oração sacerdotal que você deve conhecer. Eu acredito que todos nós passamos por momentos de picos de felicidade, não é? Todo mundo tem isso. Você se lembra dos seus momentos de felicidade? Aquele momento que foi um êxtase para você. Você ficou muito feliz, algo que deixou você realmente feliz? Por exemplo, o dia que você adquiriu uma casa, não é? É um dia feliz, não é? O sonho da casa própria, né? O dia que quando você comprou o seu primeiro carro, né? Eu não sei se eu fiquei feliz quando eu comprei o meu primeiro carro, foi só dor de cabeça. Eu tive um Fiat 147, chovia mais dentro que fora, mas eu era um garotão, não é? Para mim foi uma realização. Eu tenho um carro, cara, né? Então, para mim aquilo foi o máximo, não é? Pensando no salário que eu ganhava, inclusive, né? Quando você recebeu um dinheiro que você não esperava receber, sabe aquela grana que caiu na sua conta? Sei lá, aconteceu um prêmio lá na empresa, sei lá, alguma coisa aconteceu, você recebeu um aumento que você não esperava, aí você vai lá no RH e fala, mas aí não, é que entrou um aumento aí, você estava desligado, você nem ficou atento, né? A gente fica feliz com essas coisas, né? Quando a gente se forma na faculdade, é um dia muito especial, uma grande realização. Quem de nós não ficou feliz quando a gente se formou na faculdade, ou mesmo no ensino médio, né? Quando as crianças aqui da nossa escola fazem a formatura, a gente vê a alegria deles e a alegria nos pais também, naquele momento tão especial. Quando você conseguir um novo emprego, está precisando muito, aí aparece um emprego, a gente fica feliz com isso. O dia do casamento, né, gente? Eu não falei isso, mas o dia do casamento, que dia feliz para todos nós é o dia do casamento, um dia especial na nossa vida. Quando nasce o filho, que momento maravilhoso, né? Para a gente que é pai, pai, mãe, né? Quando a gente coloca os olhos naquela criança, o amor nasce no primeiro olhar, é uma coisa impressionante. Que alegria a gente tem nesse momento. Aquele reencontro com alguém muito querido que você não vê há muito tempo, né? E dá aquele abraço. Poxa, que legal te reencontrar, que saudade que eu estava de você. Quando você revê parentes distantes que você gosta, amigos queridos de longa data, vocês sentam um tempo, conversam, dão risada. São picos de felicidade, são momentos de felicidade que a gente vive. Todos esses são momentos que nós experimentamos. E em maior ou em menor grau, todos nós passamos por isso algum dia, não é? São alguns presentes da vida que nós recebemos. O problema é que a felicidade é uma coisa momentânea. Então, as mesmas coisas que por vezes nos trazem felicidade também podem ser seguidas de frustração e de tristeza, porque todo mundo sabe que nessa vida nada é para sempre. Então, por exemplo, olha só, a casa nova pode ter gerado uma dívida impagável. Não é verdade? O carro novo pode ter sido o maior gerador de despesas que você nunca teve antes, não é?
a alegria durou pouco. Pode acontecer. O dinheiro que você não esperava receber pode ter sido depois perdido num mau investimento. Você ganhou, mas do jeito que veio foi, né? Perdeu rápido o dinheiro que você tinha ganho. Aquela formatura cheia de brilho, cheia de sonhos, pode ter conduzido você a uma profissão que não te deixou realizado. Ou talvez você sonhava com a profissão que você estudou na faculdade para exercer, mas depois você não conseguiu exercer. E aí o seu curso meio que ficou perdido. Você apenas é uma pessoa com um nível superior completo, mas nunca conseguiu exercer aquilo que você estudou. São coisas que acontecem, não é? Aquele emprego, né, que parecia ser o melhor emprego, acabou virando um pesadelo sem fim. Não é? Você está sofrendo no seu trabalho. Aquele casamento sonhado, tão feliz naquele dia, terminou em divórcio. Ou aquele filho tão aguardado, né, que você amou tanto, quando ele cresceu, ele abandonou o lar para nunca mais voltar. Ou então aquele amigo que você reencontrou, talvez era melhor não ter reencontrado, né? Tem uma amiga que fala assim, às vezes é melhor perder do que achar, não é? Então, é verdade. Essas coisas acontecem, não é? Então, quantas coisas ruins podem acontecer quando nós estamos no caminho que nós achamos que é a jornada da felicidade, e aí a gente percebe que a linha da chegada não era assim tão triunfal quanto a gente pensava que ela seria. Mas qual que é o problema da felicidade? Será que a gente não pode ser feliz? Será que a gente não pode ter uma vida de felicidade? Será que Deus não deseja que a gente seja feliz? O que passa pela cabeça de Deus a esse respeito? Eu creio que o problema começa no como e no para que buscamos a felicidade. Então eu acho que esse é o aspecto pelo qual a gente deve trilhar a nossa caminhada aqui nessa mensagem. Como e para que você busca a felicidade? Na verdade, como cristãos ateus, acreditamos que se algo faz a gente feliz, é fácil a gente acreditar que aquilo deve ser o que Deus deseja que façamos. Será que isso é verdade? Será que a gente pode mesmo responder isso dessa maneira? Então eu quero mostrar para você isso aqui por meio de alguns aspectos. A primeira coisa que eu quero dizer a você é que a felicidade não está à venda, não é? Então cuidado ao pensar que o plano de Deus para você é a sua felicidade. Deus quer que eu seja feliz. Muito cuidado com esse pensamento. Como cristãos, a gente tem a clara compreensão de que Deus quer nos abençoar, e a Bíblia ainda diz isso lá num texto, né? Com toda sorte de bênçãos. Então, de forma invariável, as pessoas que frequentam os cultos das nossas igrejas, semanas após semanas, não é? Domingo após domingo, elas têm, eu acredito, que basicamente uma pergunta em mente. Eu acho que todo mundo que vem à igreja, se reúne como igreja, quando a gente está reunido numa celebração como essa, eu acho que há uma pergunta na nossa mente que a gente está buscando a resposta. Sabe qual é? Eu acho que a pergunta é essa aqui, olha. Como é que se vive bem? Como é que a gente faz para viver bem? Eu acho que essa, de uma certa maneira, não é a pergunta que a gente tem em mente. Mas nós estamos entrando num terreno muito arenoso se a gente acredita que o plano máximo de Deus para nós é a nossa felicidade. Então, por favor, pense isso de uma maneira mais cautelosa, se você acha que o que passa pela cabeça de Deus é que a gente seja feliz. Quando nós fazemos essa interpretação, eu acho que a gente está invertendo radicalmente o nosso papel com o papel de Deus. Porque nós cremos que Deus quer que nós sejamos felizes, acima de tudo, ao invés de nós reconhecermos que o nosso papel é servir a Deus. E você há de convir comigo que servir a Deus nem sempre, num primeiro momento, parece uma coisa muito feliz, não é? Parece que exige de nós um certo esforço, negações, renúncia, um suor da nossa parte. Então, nós estamos aqui, quando nós pensamos de outra maneira, nós estamos deixando de admitir que nós estamos aqui para servir a Deus e passamos a pensar que Deus está aqui para nos servir. Se eu começar a pensar de que Deus, o que mais importa para Deus é que eu seja feliz.
Então, se eu pensar por essa linha, Deus precisa me servir. É mais ou menos assim, olha, te dei isso aqui. E aí, o que você achou? Tá bom agora? Aí você fala, gostei, mas não está muito bom. Aí Deus fala, então peraí, então deixa eu dar essa aqui agora. Gostou dessa agora? Não fica parecendo assim a nossa relação com Deus? Eu estou feliz, mas está faltando alguma coisinha. E Deus fala, será que não é isso? Percebe? Parece que Deus começa a nos servir se a gente começar a andar por esse caminho. Em outras palavras, Deus se torna um meio para atingirmos os nossos objetivos. E aí o nosso entendimento passa a ser de que a nossa felicidade é a coisa mais importante que deve acontecer. E aí a gente começa a fazer de Deus como a gente faz com aquela máquina eletrônica, né, de refrigerantes. Que você chega lá, você efetua o pagamento do jeito que a máquina pede para você fazer, aí você aperta o botão e aí a lata do refrigerante vem para a sua mão, basta que você aperte aquele botão vermelho, né? Normalmente é um botão vermelho retangular. Você aperta ele e o refrigerante cai lá embaixo, você pega e está tudo certo. Então, ou seja, se eu participar daquela corrente de oração, não é? Se eu fizer aquele voto, se eu fizer aquele jejum específico, Deus terá de comparecer e fazer tudo conforme o meu desejo. Veja bem, eu não estou dizendo que você ter períodos ininterruptos de oração, você fazer um tempo de jejum não sejam coisas importantes. De fato, são coisas muito importantes. Mas nós precisamos tomar cuidado para que essas coisas que são importantes não se transformem numa espécie de máquina de manipulação de Deus. Porque eu fiz o jejum, eu orei certinho, eu cumpri a corrente de oração que foi determinada. Por que Deus não respondeu do jeito que eu esperava? Se a gente partir para essa relação com Deus, nós estamos fazendo Deus do nosso servo, e não nós, servos de Deus. Então, que fique bem claro aqui, que não há nenhum problema na oração, no voto, no jejum. O problema é quando tudo isso gera dentro de nós uma teologia corrompida. Porque é isso que é. Pensar assim, nós estamos andando por um caminho de uma teologia que se corrompeu. Alguém pregou alguma coisa para você, de que Deus vai te dar se você fizer. Mas não é essa relação, não funciona com Deus. Já começa que nós fomos salvos por meio da graça. E a graça, ela se opera como o favor de Deus por nós, né? É redundante o que eu estou falando, mas só para explicar, né? É imerecido, graça é imerecido. Então, se eu entrar nesse jogo, nessa relação, eu estou entrando num caminho horrível. Então, eu quero desafiar você a não pensar assim. Então, se a gente for por esse caminho, e essa teologia for ensinada e nós absorvermos esse ensinamento, sabe o que vai acontecer? A gente vai começar a dizer coisas mais ou menos assim, olha: utilizei todas as ferramentas oferecidas pela religião, mas ela não me fez feliz. É por isso que muitas pessoas abandonam, porque um dia Deus para de responder do jeito que elas queriam. E aí então elas abandonam a Deus, porque Deus deixou de ser o seu servo, pelo menos na sua ótica. Ou então a frase é assim, eu fui para a igreja tal porque me disseram que lá o Espírito Santo age com mais poder, mas minha vida não melhorou. Olha que interessante. As pessoas já me perguntaram assim, mas vocês são da Igreja Batista? Não é? E aqui não é nenhum ataque a denominações, não é? Eu estou fazendo esse comentário por menções individuais, tá bom? Então, alguém diz assim para mim, vocês são da Igreja Batista, mas lá também tem o Espírito Santo? Algum batista aqui já ouviu essa pergunta? Eu já ouvi essa pergunta. Mas lá também tem o Espírito Santo? E eu digo, é claro, né? Porque a igreja é de Deus e é o Espírito Santo que move a igreja. Então, é óbvio que ele opera entre nós também. Mas muitas pessoas estão vivendo uma teologia completamente errada. Tipo, eu fui para a igreja tal porque lá o Espírito Santo opera de uma maneira mais poderosa. Mas não aconteceu nada. Minha vida continua do mesmo jeito. Percebe? Porque está buscando um Deus que o sirva e não um Deus para servir. Outra fala assim, olha, eu cumpri rigorosamente todos os dias da corrente de oração, mas Deus não me atendeu. E aí é mais perigoso ainda, porque Deus é ruim e o pastor é bom. Porque o pastor falou, se você fizer a corrente de oração vou inventar aqui, quantos que eu falo, hein, gente? Dos 18 dias, né? Foi o número que veio na minha cabeça. Os 18 dias de oração, então você vai receber as bênçãos de Deus sobre a sua vida que você merece, não é? Deus vai derramar sobre você, está percebendo? Eu estou dizendo que Deus vai fazer,
Mas não foi Deus que disse, eu é que estou dizendo que Deus vai fazer. E aí o que vai acontecer é o seguinte, Deus pode não responder do jeito que você queria. E aí, sabe o que você vai pensar? Você vai dizer o seguinte, Deus é ruim, mas o pastor é bom. E aí você vai começar a adorar o pastor. E aí você vai deixar de adorar Deus, porque Deus não serviu você da maneira como você queria. Você está vendo como esse é um caminho perigoso? Deus não me ajudou. Então não sei se Ele se importa comigo, e para dizer a verdade, eu não sei nem se Ele realmente existe. Pronto, aí é quando você entra naquele buraco e você se torna um cristão ateu mesmo. Porque você professa, você diz, você vai à igreja, mas você não está nem acreditando mais que Deus existe, porque Ele não cumpre as suas vontades, os seus desejos. Não é uma coisa bastante complicada o que nós estamos dizendo aqui? Então nós somos assim porque o mundo está fazendo isso conosco. Nós queremos viver uma vida em êxtase. Então, enquanto mais êxtase, mais a gente sai maravilhado. E a gente sai confiante de que Deus vai fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Olha que inversão perigosa de valores. Nós não suportamos a mesmice, a rotina, as coisas mais simples. A gente não suporta isso. Então, os programas de TV, a internet, mostram para a gente diariamente centenas, na verdade milhares, de coisas que são produzidas nos garantindo a felicidade plena. Pode perceber. Então, se você adquirir isso ou aquilo, você vai ser feliz. Os seus problemas vão se acabar. E aí, nós acabamos transportando isso para dentro da igreja e fazemos um mercado também aqui na mesma proporção. Os livros, por exemplo, de autoajuda, eles enchem as prateleiras de todas as livrarias em busca de pessoas que querem a felicidade a todo preço. É o que nós estamos vendo. E como se não bastasse tudo isso, ainda tem esses pregadores que profetizam lá dos seus púlpitos assim, Deus quer que você seja feliz e desfrute do melhor dessa terra. Tenho certeza que você já ouviu isso, não é? Você merece mais e melhor, e você merece isso já. Você já deve ter ouvido algo assim. Então, exija, determine, e o pior, em nome de Jesus, determine. Você está percebendo? Esse é um jogo sujo que muitos pregadores estão fazendo, e aí nós estamos fazendo Deus do nosso servo. Esse é um caminho perigosíssimo. Em nome de Jesus, você nunca vai ouvir essa mensagem deste púlpito, nem de mim e de nenhum outro pastor dessa igreja, porque isso não é verdade. Deus não está aqui para servir as nossas vontades. Nós não estamos aqui para receber de Deus a plena felicidade de acordo com o padrão que o mundo está jogando aqui para que a gente assimile. Então, diante desse enorme bombardeio de informação e doutrinação, buscar a felicidade parece a coisa mais certa a fazer, porque a gente está sendo bombardeado por isso, e aí a gente pensa assim, se formos felizes, então tudo dará certo para nós. E é por isso que a gente vive, todo mundo hoje, debaixo de uma insatisfação. Você não tem insatisfação? Eu tenho. Eu acredito que você não é diferente de mim, nem melhor e nem pior que eu. Por vezes eu estou insatisfeito. Mas isso aqui podia ter comprado o outro, hein? O outro era melhor, não é? Eu devia ter ido, não é? Que chato, fiz, mas não gostei. A gente vive assim, nós somos assim, nós vivemos debaixo de uma insatisfação constante. Não estou dizendo que a gente não tem que buscar o melhor, fazer as coisas certas, ok, mas eu estou dizendo que nós vivemos debaixo de uma cultura de insatisfação. E aí nós somos levados por este perigo, na verdade, não é? Então, o problema é que o que parece certo, nem sempre é certo. Lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, está escrito assim, um texto que você conhece. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Esse texto é um princípio, é um alerta. Ele está dizendo assim, cuidado, porque tem coisa que na sua visão é certo. A nossa mente faz um prognóstico. A gente faz na nossa mente assim, uma tabela de Excel e a gente sai ticando, não é? Todas as coisas. A gente faz uma listinha e rapidamente ticamos. Não é pecado, não me parece injusto, a minha mãe não vai brigar, o meu marido não vai reclamar, a minha esposa acho que não vai reclamar, a igreja, o pastor, dá para fazer, vou fazer.
Pensa se a gente não fala desse jeito, mas a nossa mente rapidamente pensa todas essas coisas e a gente começa a agir por esses caminhos, percebe? E aí somos levados por esse tipo de vida. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, cuidado, e é difícil de discerni-lo. Olha que texto! O coração do homem é enganoso e difícil de discernir o coração do homem. O que rola aí no seu coração? Então eu creio que ele está dizendo que como seres emocionais que somos, muitas vezes nós tomamos atitudes que a princípio parecem boas, mas que acabamos sendo atraídos pelos nossos sentimentos. E aí, não poucas vezes, os resultados disso são coisas desastrosas. Então, deixa eu caminhar aqui a nossa mensagem para a esperança, porque é isso que nós estamos em busca. Como é que faz para viver bem, não é? Então, eu quero afirmar a você aqui, por essa mensagem, que a felicidade não está em questão. A felicidade não está em questão aqui. Nós vamos falar sobre ela, mas não é ela que está em jogo aqui. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense comigo é de que Deus não quer que sejamos felizes quando essa felicidade nos leva à prática de algo errado ou insensato. Então eu quero que você pense nisso logo de cara. Deus não quer que sejamos felizes quando essa felicidade nos leva à prática de algo errado ou insensato. Então eu reafirmo a você, Deus tem problema que a gente seja feliz? É óbvio que não. Mas Deus tem cuidado conosco. E esse é o nosso primeiro alerta. Eu quero dar 2 alertas. Esse é o primeiro. Então, às vezes, o que nós consideramos capaz de nos fazer felizes é o oposto do que Deus deseja para a nossa vida. Talvez você ache que algo vai te fazer feliz. E Deus lá do céu está olhando e está dizendo assim, não, isso não é bom para você. Você vai ficar frustrado, porque você não vai ter. Mas eu sei o que é melhor para você. Então lembre-se que nessa série aqui, eu já preguei numa outra mensagem, de que Deus não é justo segundo os nossos padrões humanos. Lembra-se que eu falei sobre isso? Esses nossos padrões humanos de justiça. E em outra mensagem eu preguei que Ele nem sempre diz sim a todas as nossas orações. Então Deus quer coisas infinitamente melhores para nós. Mas a gente só vai alcançar essas coisas quando nós compreendemos a diferença de que existe entre esse imediatismo que é imposto por esse mundo e que nos atrai, e o desejo de Deus para a nossa vida. Então o mundo acha que a gente tem que receber tudo rápido, mas Deus tem um processo diferente para nós. Nem sempre as coisas vão acontecer rapidamente, como nós desejamos. Entenda que no projeto de Deus para nós, os fins nunca justificam os meios. A gente nunca pode pensar por isso. É como uma criança, por exemplo, que brinca com um objeto que pode machucá-la. Imagina que você está olhando o seu filho e você dá uma descuidada dele, e de repente quando você percebe ele está com uma faca na mão, uma tesoura na mão, uma agulha, sei lá, algo assim. Então, por mais que você como pai, como mãe, alerte o seu filho acerca dos perigos, ele de repente continua a brincar e ainda grita às vezes, e sorri, e vai se divertindo. E aí de repente ele cai, ele se fere, ele começa a sangrar com aquele objeto que estava na mão. Você estava alertando ele daquilo. E aí antes de você chegar até ele, não deu tempo de você se aproximar, ele já se machucou, ele até gritou, porque você brigou com ele, porque ele estava brincando com aquilo ali que o machucava. Muitos de nós somos assim também. Então a gente vai surfando aí nessa onda traiçoeira do conhecido, uma das piores frases do mundo, viu gente? O que importa é ser feliz. Essa frase, misericórdia. Essa é uma das piores frases do mundo. Já viu aquelas pessoas que se separam, aí ela fala assim, agora eu estou vivendo uma nova fase da vida, né? Aí a pessoa escreve embaixo, eu detesto ver isso. O meu velho homem dá uma vontade de, sabe assim, pegar a fala da pessoa, marcar o nome dela e responder, né? Não faço isso porque o Espírito de Deus me segura. Filho, não faça isso, não é? Mas assim, o importante é que você seja feliz, não é? Família toda destruída, os filhos sofrendo, aquela situação horrível, e aí postando foto, o que importa agora é ser feliz, não é? Então nós temos visto isso. Essa, sinceramente, é uma das piores frases que existe. Então muita gente está surfando nessa onda aí. O que importa é ser feliz. Então as pessoas, com base nessa frase, nesse lema,
vão levando um estilo de vida insano, pecaminoso. Então acontece que o pecado pode ser prazeroso por algum momento, mas em algum momento, como diz Isaías, né, o pecado nos alcançará. Então, quando nós começamos a crer que a nossa busca pela felicidade é uma licença para pecar, então pode acreditar, você está se tornando um cristão ateu. Só que Deus nunca fecha os olhos para o pecado, por mais feliz que esse pecado possa estar nos fazendo. Então, Deus não quer que sejamos felizes quando essa felicidade nos leva à prática de algo errado ou insensato. Em outras palavras, daquilo que se chama pecado. Somos especialistas em racionalizar as coisas. A gente é craque nisso. Mas não há como fugir desse primeiro princípio de que Deus não quer que sejamos felizes quando essa felicidade nos leva à prática de algo errado ou insensato. Amém? A segunda coisa que eu quero falar para você aqui é a de que Deus não quer que sejamos felizes quando a nossa felicidade se baseia nas coisas desse mundo. Deus não tem interesse que a gente seja feliz por esse caminho. Eu sei que algumas pessoas conseguem se lembrar de um programa humorístico de TV que tinha aí no passado, né? Relativamente antigo. Mas, enfim, né? Agora é fogo. Você fala essas coisas, todo mundo já fica medindo a idade dos outros, né? Para de julgar a idade dos outros, que coisa feia, não é? Tá, aquele programa que passava na Rede Globo, o Caceta e Planeta. Alguns devem se lembrar disso aqui, né? Você se lembra que tinha um quadro ali, onde eles apresentavam os produtos que eram fabricados pelas organizações? Ah, vocês lembram, hein? As organizações Tabajara, não é? Então, essas organizações, vocês lembram disso? Eles criavam, era até divertido, né? Eles criavam aquelas coisas mais esdrúxulas, não é? Para os desejos mais ridículos das pessoas. Era muito engraçado aquilo. Mas aquilo tinha um fundo. Na verdade, nada mais era do que uma sátira sobre a constante insatisfação humana. Essa era a ideia, não é? A gente criando coisas ridículas para ser mais ridículos ainda. Aí você via e você ria e falava assim, meu Deus do céu, para que um negócio desse daí? Para que criar um troço desse? Mas aquilo é para mostrar o nível da insatisfação humana. Nada nos satisfaz, não é? A minha mãe dizia uma frase muito interessante. Ela falava assim, o saco da cobiça nunca enche. É verdade isso, não é? A insatisfação humana que nunca acaba. Esse tipo de busca da felicidade está fadado ao fracasso porque ele é baseado numa mentira. E muitos de nós vivemos como se acreditássemos nesse embuste, sabe? Nessa mentira, nessa enganação. Nós vivemos numa cultura que faz a gente acreditar que aquilo que não temos é o que nos fará felizes. Pode perceber, a gente vive nessa cultura. Lembram do brinco de strass da minha esposa? Eu nunca posso esquecer da história. Que eu fui comprar, eu só aprendi esse negócio do strass aquele dia. Não tinha a menor ideia disso. E aí, quando eu fui, eu queria dar um presente surpresa. E aí, eu estava lá, né, eu tinha assistido uma palestra de casais. Aí, alguém lá tinha falado assim, surpreenda a sua esposa, dá um presente numa data que não é data especial, aniversário, dia dos namorados, nada. E aí, eu estava andando no shopping lá, e aí eu falei, vou fazer isso. Vou falar o que o pregador lá falou. Aí fui lá numa loja, vou comprar um brinco. Aí entrei, escolhi, aí a atendente super simpática, chegou perto de mim, já contei essa história, porque estou contando bem rápido. E aí ela chegou perto de mim e falou assim, o que você... eu contei, eu quero comprar um brinco, minha esposa, ela gosta mais ou menos do modelo assim, assim. Aí ela falou assim, a sua esposa tem algum brinco de strass? Aí eu falei assim, eu não sei o que é isso. Ela mostrou, é isso aqui. Eu falei, olhei e falei, olha, não, ela não tem. Aí ela falou, aí ela disse assim, eu vou falar como ela disse, ela não tem um brinco de strass? Aí eu olhei para ela e falei assim, não. Ela disse assim, toda mulher tem que ter um brinco de strass. Aí eu falei assim, então me dá agora. Está vendo? Eu fui levado. Tem que ter. Aí na hora eu falei, me dá. Eu nem perguntei, eu vou comprar agora. Pronto, né? Divide aí no cartão, não importa quanto for, eu vou levar. Porque ela disse que tem que ter. Toda mulher tem que ter. Então, ponto final, acabou, não é? Sobre isso, eu gosto da fala do Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim, as pessoas compram coisas que não precisam, com o dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que não conhecem. Então, mesmo que neguemos com as palavras, o modo como gastamos o nosso tempo, dinheiro e pensamentos também nos denunciam. Essa é a grande realidade. Então, se não gostamos do emprego,
a gente simplesmente pula para outro. Se a gente não gostou do curso, a gente tranca e começa outro. A gente não quer mais rotina, então a gente adota uma série de hobbies. Quando o nosso relacionamento está esgotado, a gente sai em busca da invenção de um novo amor. Isso sem falar do descontentamento com a nossa própria aparência, com os bens materiais e por aí vai. Quanta coisa, não é? Então, quando nós acreditamos que as coisas deste mundo nos proporcionarão a felicidade que a gente tanto quer, que a gente tanto almeja, significa com toda certeza que nós estamos nos contentando com uma falsificação. É fake isso, gente. E Deus não suporta quando nos deixamos iludir com as propostas desse mundo passageiro. Deus não quer isso para nós. Nós devemos lembrar que o primeiro de todos os 10 mandamentos é o de que não devemos ter outros deuses além do único e verdadeiro. O Timothy Keller vai falar isso de uma forma brilhante num livro chamado Deuses Falsos, não é? E ele vai apontar para a gente essa ideia de que às vezes a gente fica na nossa cabeça com aquela ideia da imagem, da estátua. Não, eu só acredito no Deus do céu, não é? Será? Que tal a gente dar uma passada em toda a nossa vida, as coisas que estão ao nosso redor, as coisas que estão na superfície, enfim, e pensar um pouco mais sobre isso. Então Deus não quer que sejamos felizes quando a nossa felicidade se baseia nas coisas deste mundo. Amém? Então a minha fala a vocês aqui, agora sim, com toda certeza. A felicidade nunca foi, não deve ser, não será o foco. A felicidade não é o foco. Olha lá, quando entendemos os princípios e o propósito de Deus para a nossa vida, finalmente compreendemos que Deus não quer que sejamos felizes por desejar que sejamos o quê? Abençoados. Está vendo ali? Quando entendemos os princípios e os propósitos de Deus para a nossa vida, finalmente compreendemos que Deus não quer que sejamos felizes por desejar que sejamos o quê? Abençoados. Você percebe? Então Deus está olhando para um outro lado. Quando nós lemos, por exemplo, as primeiras falas de Jesus no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, a palavra grega, makarios, né, que é traduzida lá por bem-aventurados, ou bem-aventurado, sabe o que ela significa, na verdade, para o nosso português? Ela significa assim, olha, sumamente abençoados. É assim, olha, abençoadíssimos. É abençoados pra caramba. Assim, muito abençoados. É isso. Então, em outras palavras, Deus deseja que sejamos mais que felizes, porque a felicidade desse mundo se baseia em acontecimentos inconstantes, coisas momentâneas, coisas passageiras. É só você analisar a sua própria vida. Então, olha as coisas que você já viveu, os momentos de felicidade. Lembre de coisas felizes que depois viraram coisas tristes. Você fala, olha, de verdade, se pudesse apagar essa parte aí, eu apagava. Foi bom no dia, mas depois foi só dor de cabeça e sofrimento. Né? Ou mesmo que foi algo muito bom, passou. Foi um momento feliz, foi agradável, mas acabou. Ficou ali no passado, só ficou as boas lembranças. As coisas passam, mas as bênçãos de Deus transcendem tudo aquilo que o mundo oferece. Graças a Deus por isso. Então mude o foco da sua visão. Então a felicidade não é o foco. Sabe quem é o foco? Jesus é o foco. Então eu quero que você, a partir de agora, olhe para a cruz. Nos momentos difíceis, nas horas mais turbulentas, nas tempestades da sua vida. E quando você pensar assim, mas que desgraça, as coisas só dão errado para mim, as coisas estão caminhando mal. Lembre que o foco não é a felicidade, o foco é Jesus, e Jesus tem bênçãos para você. Então, no meio da dificuldade, não foque onde eu encontro a felicidade, mas foque onde eu posso enxergar a presença de Jesus em meio a essas circunstâncias. E Ele vai mudar a sua maneira de ver. E aí você vai começar a perceber que as bênçãos de Deus podem estar acontecendo na sua vida, ainda no meio de toda a turbulência que você esteja enfrentando. Eu me lembro de velórios, por exemplo, onde muitas lágrimas foram derramadas pelas mortes de irmãos em Cristo, tão fiéis, que deixaram um legado e um testemunho maravilhosos. Então, embora houvesse muitas lágrimas,
muita dor, muita tristeza, aquele misto de dor e saudade, a gente sentia a presença de Deus, não é verdade? Você já não viveu essa experiência? Uma paz que ia além do nosso entendimento humano. Eu me lembro de um irmão querido, era como um pai para mim, era um parceiro de caminhada do ministério do meu pai, o irmão José. E o filho dele também é pastor, é meu amigo de infância, e eram como se fossem pais da gente, os dois, né? E quando o irmão José faleceu, nós tivemos um culto fúnebre abençoado pelo legado, pela vida daquele irmão. Você percebe? As bênçãos de Deus estavam derramadas sobre ele, e elas transbordavam tanto que naquele culto fúnebre, assim como foi no do meu pai, nós sentíamos a presença de Deus, a bênção de Deus acontecendo. É como se houvesse bênçãos daquele irmão que, sabe assim, sobraram da sua vida aqui na terra, não sei se eu posso dizer isso, e agora estavam sendo espalhadas para nós aqui, ali naquele momento. Mas na mesma família, eu também vi um dos filhos dele, estive no enterro de um dos filhos, e esse estava longe de Deus, muito longe, há muitos anos, e a sua família nunca esteve próxima de Deus. Foi um velório terrível, um ambiente terrível, até para a gente falar a palavra de Deus ali estava difícil. Então, um ambiente que careceu de muita oração, de muita a palavra de Deus para a esperança daqueles corações que estavam desesperados. Sabe por quê? Porque talvez estavam querendo a felicidade para aquele momento. A vida daquele irmão acabou. A vida de tantos irmãos terminaram aqui na terra, nos velórios que tivemos aqui, nos cultos fúnebres que tivemos. Mas você há de convir comigo que as bênçãos de Deus são mais importantes do que a felicidade de viver sei lá quantos anos. Porque fomos abençoados em momentos difíceis também. Isso não é verdade? Você percebe como é? Então Jesus é o foco, porque as bênçãos de Deus estão sobre nós, e as bênçãos de Deus são mais importantes do que qualquer felicidade que esse mundo possa nos oferecer. Então, nunca era e nunca será por conquistas humanas, nunca, mas será sempre pelas bênçãos de Deus derramadas sobre nós. Só quando nós conseguimos calar esse cristão ateu que está dentro de nós, e quando nós conseguimos buscar o reino de Deus acima de todas essas coisas vazias do mundo, é que a gente consegue experimentar a bênção verdadeira e duradoura do nosso Senhor sobre a nossa vida. Quando nós chegamos nesse ponto, a gente não vai mais precisar das mídias sociais, ditando as regras do que devemos comprar para ser alguma coisa, e nem das prateleiras dos shoppings, oferecendo uma centena de promoções de coisas passageiras e perecíveis. A gente até pode ter todas essas coisas aí, mas essas coisas não serão mais tão importantes. Você não vai mais sair frustrado de um passeio porque você não conseguiu comprar aquele tênis que você tanto queria, sabe como é? Não chega a ser ridículo, mas nós somos assim. Você não vai mais ficar frustrado porque você queria ter tirado 10, você acabou tirando 8, e você achava que... Está entendendo? Então, assim, nós começamos a entender que as bênçãos de Deus sobre nós são mais importantes do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. Qualquer coisa. Eu gosto muito das palavras do C.S. Lewis, quando ele disse assim, eu coloquei aqui, não sei se ficou num tamanho que você consiga enxergar, mas eu estarei lendo aqui para você. Ele diz assim: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente, os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, tenho de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas, e por outro, jamais confundi-lo com outra coisa da qual elas não passam de um tipo de cópia, ou eco, ou miragem. Amém? Só o C.S. Lewis poderia escrever uma frase extraordinária, um parágrafo extraordinário, uma reflexão extraordinária como essa. A gente não foi feito para esse mundo. Então, se você começar a perceber que as coisas deste mundo estão perdendo valor para você e as coisas de Deus estão começando a tornar para você inegociáveis, você está no caminho certo.
Você está encontrando as bênçãos de Deus para a sua vida, onde você vai viver plenamente, onde você vai viver a grande experiência que só Deus pode oferecer para você. E aí o C.S. Lewis está dizendo ali que as coisas daqui, as bênçãos terrenas, todas aquelas coisas boas que podemos ter no mundo, elas são coisas boas e são alegrias que Deus nos dá e nós podemos celebrar, festejar, agradecer por elas. Mas também, por outro lado, devemos lembrar que elas são um eco, uma miragem, uma coisa pequena diante da grandeza das bênçãos eternas do nosso Deus. Quando nós entendemos isso, e mais ainda, quando nós experimentamos isso, nós buscaremos Deus ainda mais. E aí nós abriremos mão do nosso controle materialista. E a gente vai concluir que os pacificadores, não é? Aqueles que têm fome e sede de justiça, os humildes, os que choram, os pacificadores, são todos mais felizes do que nós. Então, em breve eu quero pregar uma série aqui na igreja chamada O Reino em Primeiro Lugar, baseada no Sermão do Monte, 5, 6 e 7 de Mateus. São muitas mensagens, acho que são 22. E eu pretendo pregar isso aqui. Mas por aqui essa é a ideia. Você entende a bem-aventurança dessa maneira? O que te faz feliz? É isso que Jesus está dizendo. Essas coisas, estas ações de Deus em nós. Então, que nós procuremos ser iguais a eles. Que nós possamos fazer essa vontade de Deus, buscar a vontade do nosso Deus. Eu quero concluir aqui dizendo o seguinte. No texto que nós lemos para o início dessa meditação, Jesus ele ora dizendo que sejamos protegidos. Não é o que dizia lá? Porque nós não somos desse mundo, assim como ele não era. E a oração de Jesus é para nos libertar das amarras desse mundo e de tudo que possa nos afastar de Deus. Não é? Só para recapitular o texto, ele dizia: dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. É como um peixe fora d'água ou uma árvore fora da terra, isso aqui, não é? É claro que a gente pode ter prazer, desfrutar muitas coisas boas que existem nesse mundo, mas nelas não pode residir a nossa felicidade, porque segundo Jesus, como você está vendo aí, definitivamente não fomos feitos para esse mundo. Nós somos estrangeiros, nós somos como forasteiros. A gente foi feito para habitar para sempre com Deus. Nós estamos aqui de passagem. Então, ele até fala, né, não acumulem tesouros na terra, né, aqui tudo se destrói, mas acumulem no céu, onde dura para sempre. Então, não podemos encontrar felicidade duradoura numa vida que é passageira. A gente deveria diminuir as nossas expectativas em relação a esse lugar. A terra não é céu e nunca pretendeu que fosse. Portanto, a verdadeira felicidade só se encontra no Senhor. E quando finalmente nós compreendemos isso, a gente vai perceber o quanto somos realmente abençoados. Amém? Eu quero orar com você, eu quero chamar a equipe à frente, e eu quero orar com você nesse momento. Talvez você tenha vivido a sua vida em busca de uma espécie de felicidade nesse mundo, achando que se você conquistar todos os seus sonhos, você finalmente vai ser feliz. A Bíblia não diz que nós não devemos sonhar, que não devemos fazer planos, mas a Bíblia nos ensina que a gente deve buscar a vontade de Deus em primeiro lugar. As bênçãos de Deus não estão atreladas aos bens materiais que nós possamos vir a adquirir. Portanto, eu quero desafiar você a, nessa noite, soltar essas amarras que te prendem a esse mundo, daquilo que você tanto deseja, e dizer assim para Deus: Deus, todas essas coisas serão secundárias na minha vida daqui para frente. Em primeiro lugar, eu quero a tua vontade, as bênçãos do Senhor sobre mim. Tenho certeza que Deus pode fazer algo maravilhoso e vai transformar a sua vida. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Vamos ficar em pé?
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos nessa noite, Pai, porque nós confiamos em Ti. A gente entende, Deus, que por essa mensagem que nós estudamos nessa noite, que ela nos desafia a não buscar a felicidade, porque buscar a felicidade pode nos privar de experimentar as bênçãos de Deus. Senhor, nós queremos são as Tuas bênçãos sobre nós, muito mais do que a felicidade, muito mais do que esse mundo possa nos oferecer. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Pai, a experimentar a Tua vontade sobre a nossa vida. Que o Senhor nos guie, Pai, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos conduza, Pai. Ó Senhor, quantas vezes a gente tem buscado a felicidade nas coisas desse mundo, nos bens materiais, e nós não temos encontrado, e não encontraremos. Mas Deus, quando nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, e nós depositarmos a nossa alegria no Senhor, quando nós depositarmos as nossas ansiedades, os nossos sonhos no Senhor, o Senhor pode derramar bênção sobre nós. Talvez as coisas não acontecerão como queremos, mas com certeza, da forma do Senhor será o melhor para nós. Que nós possamos entender que Jesus é o foco da nossa vida. Nós não somos o mais importante, Jesus é importante, Jesus é a prioridade. Então que a Tua transformação se opere em nós, Pai, que tudo seja para a Tua glória na nossa vida, e que nós possamos olhar para Jesus em meio à tempestade e dizer: Senhor, nos abençoa, Pai, tenha misericórdia de nós e faça com que a nossa vida seja de total dependência a Ti, em nome de Jesus, amém.